Não deixa aberto o vídeo mesmo, não tem importância, não. Obrigada. Eu não tô entendendo. Olá, boa tarde. Estamos começando agora uma roda regional do evento 108 Horas pela Paz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a esse encontro. Estamos bem felizes de estarmos participando hoje desse evento. Só um instantinho aqui, peraí. Pessoal do YouTube, pode dar um oi aqui para a gente só fazer um teste aqui, se está tudo ok, se estamos transmitindo. Vocês podem participar pelo chat, mandando perguntas para as nossas participantes. E durante a nossa conversa. Ok. Então, está dando tudo certinho. Então, meu nome é Janaína André, eu sou praticante do SEB, estou em Brasília, mas atuo nos projetos de Alto Paraíso, no Instituto Caminho do Meio. Vou mediar hoje, né, tenho a honra de mediar hoje essa mesa. Já fui professora, trabalho com projetos educativos em escolas, e para mim é bem interessante estar mediando essa mesa, que traz esse assunto que é tão importante, que é reaprender com a infância. A gente trouxe esse tema, né, para a roda, porque é sempre muito importante, né, a gente pensar na infância. E a infância, ela tem sido repensada, né, de tempos em tempos. Na verdade, a infância ela está sempre em dinâmica, né? A gente tem diferentes olhares sobre a infância. E quando a gente estava conversando sobre isso, a gente queria mesmo colocar a infância no centro, né? Para a gente se colocar no lugar dessa criança e como a gente pode reaprender com ela. Hoje, nós temos quatro queridas convidadas, hoje na nossa mesa. A primeira delas é Lela Queiroz, educadora somática, prática e especialista em DME, BMC International. Depois você podia explicar para a gente o que é BMC, né? Esse método tão interessante. Mestre em consciência corporal, doutora em artes, comunicação e semiótica da PUC São Paulo, especialização em sustentabilidade da educação Gaia e gestão cultural do fluxograma 4D. Instrutora de yoga, Sivananda International, tomara que eu tenha falado certo, pesquisadora líder em dança da UFBA, né, área somática e performance, com ênfase na corporalização, consciência, cognição, processos evolutivos por movimentos. Coordena há 11 anos a atividade de pesquisa extensionada do projeto Interação Cognitiva BMC, Dança, Escola e Pesquisa em Arte na Universidade. A Lela tem contribuído com o projeto Semente Amarela, a gente está muito feliz com essa troca da Lela, porque tem atendido as mães, né, principalmente mães que têm filhos pequenos, e as mães, e orientado, né, em relação ao desenvolvimento infantil. Seja bem-vinda, Lela. Também temos hoje a Tatiana Tardioli, bailarina, arte educadora, especialista em bebês e educadora perinatal,
pós-graduada em crianças de 0 a 3 anos, no Instituto Singularidades. Pós-graduanda em Linguagem, Poética e Dança da FURB, criadora e professora da dança materna para gestantes, mães e bebês, que é um trabalho pioneiro de dança e atenção integral desde a gestação até os 3 anos de vida, que prevê também o trabalho com casais antes e depois da chegada dos bebês, desde 2008. Estamos muito felizes de tê-la aqui, Tatiana. A Ângela fala super bem do seu trabalho. Eu também já fui dançarina, também estou bem curiosa para conhecer, né, essa dança materna. Né, para mim, né, são duas imagens muito interessantes, né, tanto a dança que traz essa liberdade, como o maternar, que é, né, o ápice do acolhimento. Então, estamos bem curiosos para conhecer melhor o seu trabalho. Temos também hoje Magda, a senhora Magda Rinco. A Magda é graduada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia e Ensino Especial. Magda é professora efetiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde atuou como professora de ensino infantil e fundamental, bem como coordenadora pedagógica. Atualmente encontra-se cedida ao município de Alto Paraíso de Goiás, exercendo o cargo de secretária da Educação. Bem-vinda, Magda. Estamos muito felizes de você ter aceito o nosso convite. Você também, né, parceira, na Secretaria de Educação, é parceira do ICEMAP Caminho do Meio, do Instituto Caminho do Meio de Alto Paraíso, colaborando também com os projetos, né, fazendo todo esse intercâmbio. A gente quer muito aproximar também, né, de vocês em várias outras ações, e ficamos muito felizes de você ter aceito esse convite. Magda também é primeira-dama, né, de Alto Paraíso, né, Magda? E a gente queria também estreitar esse laço. E eu acho que é sempre muito importante, né, a gente trabalhar em rede, a gente trabalhar, né, todas essas iniciativas para que a gente possa fortalecer, né, todas as energias, né, para que a gente possa atender o melhor possível o público. Então, isso, pessoal, acho que a gente pode começar também, né, então, o nosso bate-papo aqui. Eu vou começar, então, por você, Lela. Um pouco, né, a gente criou aqui algumas perguntas para irem alinhavando aqui a nossa conversa, e a gente queria, a nossa primeira pergunta é como devemos reaprender o olhar, a olhar a infância. Bom, é uma alegria que não cabe dentro de mim estar aqui com vocês. E queria agradecer em especial, né? Não posso deixar de agradecer toda a mandala do eventos, né, do SEB, mas o convite de Ângela e Janaína para estar aqui. Elas estão à frente do Semente Amarela, lá na aldeia Alto Paraíso, Chapadas Veadeiros, bem num centro geodésico do país, né? E render minha gratidão a Buda, Dharma e Sangha, essa sangue imensa da qual eu sou parte, maravilhosa, e o querido Lama Padma Santen, que introduziu o caminho, e eu tomo refúgio, né, em comum no Senhor da Dança, graças a ele. Eu sou de dança também, né, Janaína? E eu fui para a somática, que é um campo que surge cruzando saúde e educação, né? Então, esse diferencial da saúde para a pergunta que você está fazendo, mas eu estou muito impactada com a mesa de ontem, recomendando todo mundo que não se inscreveu aí, que está vendo a gente, participando dessa mesa regional, que se inscreva, né, no evento, que tem coisas maravilhosas, e veja quando puder, e especialmente a mesa de ontem, né? Então, assim, o Cacá Verá foi meu professor, né? E o cuidar, né, que a gente está aqui falando para a infância, em Tupi-Guarani, é cultura, né? Então eu trago essa perspectiva da ética do cuidado, que acho que é fundamental. E a Olga Curado, que falou ontem, ela fala da escuta. A gente trabalha muito com a escuta celular do BMC. Você pediu para... Eu vou tentar falar minimamente que é BMC daqui a pouquinho, né? Mas, e ela fala da comunicação para a gente compreender e ser compreendido, né?
E não só, ela fala que a gente precisa ficar em vigilância. E o monge Corot, que é um querido e velho conhecido, ele lembrou da dimensão do Thich Nhat Hanh, do interser. E o professor mais que querido, Luiz Gonzaga Souza Lima, ele nos falou ontem da superação do software social da morte para um viver biocentradamente, né? E o BMC trabalha com corpo-mente centrados, essa perspectiva biocentrada, porque ele trabalha o BMC como um meio hábil, sabe? Nessa perspectiva budista. Então aqui eu vou falar um pouco muito dessa perspectiva por estarmos numa intersecção do budismo e a sociedade, né? Esse encontro 108 horas pela paz que eu participo praticamente desde o início, né? E tendo tido também experiência com a Monja Coen e com o Lama Padma Sentem nos dois fóruns sociais mundiais 2003 e 2005, que eu guardo incríveis lembranças dessa perspectiva de uma sociedade mais orgânica, né? Dessa organicidade que começa no corpo, e o BMC trabalha por aí, né? Dos sistemas em contato, mas pelos sentidos e pelo movimento. Então, esse lugar é da autoeducação, né? Mais do que da educação, o lugar da somática, né? E dessa coemergência entre natureza e cultura, porque a criança até 18 meses, ela não foi ainda catequizada, né? Ela não foi ainda submetida, assujeitada aos mecanismos de punição e recompensa, que se eles iniciaram lá atrás pela psicologia, de certa forma, behaviorista, e também pela administração e pela publicidade, eles foram para todos os campos hoje, né? É o que impera nas redes sociais, é o que impera na economia, e que é uma visão cega, né? Do budismo a gente trabalha na perspectiva da iluminação, mas antes da iluminação, a lucidez, e com os dois, né? Não estarmos abertos e em alerta, né? Acordados, né? Os mestres dizem, né? Então, essa perspectiva do nascer até os 18 meses, ela é fundante. Ela é fundante para a nossa existência encarnada, né? Então, eu trabalho nesse primeiro período, com essa primeira vinda da criança ao mundo, né? Não desconsidera esse trabalho, o período intrauterino, né? E vai mais longe que isso, ele vai numa perspectiva ontogenética e filogenética, né? Ou seja, toda a cadeia evolutiva é trazida para essa natureza genuína primeira. E tendo como centro esse entendimento que é de uma inseparatividade entre corpo-mente, entre corpo-ambiente, entre a mente e o coração e entre corpo e consciência. Então, e o diferencial nessa perspectiva que a gente está na educação tão neuro, né, por esse tempo que enfatiza tanto o cérebro, é justamente que a perspectiva do BMC é neurocelular. Ele se afasta dessa visão dominante neuroeducacional para uma perspectiva não adultocêntrica e não neurológica de relação, o corpo como processo de relação, corpo-mente, corpo-ambiente, tudo isso que eu falei, né? Corpo e mente, coração e corpo-consciência, numa perspectiva de luz e sombra. E isso é bem interessante, porque ele marca um pouco como o Lama fala, né? Outro dia eu estava reescutando o ensinamento dele, que ele falou muito do mestre Dong e do Zen budismo, em que ele fala, né? Que é o olhar direto, né? E esse olhar é olhos, ouvidos, tato, língua, né? E mente. E aqui no BMC é mais ou menos assim, né? O olfato primeiro, porque é o cheiro do corpo da mãe, mas antes do olfato é a escuta do som interno, né? Aí a língua, que é o amamentar, então a escuta para os olhos. Então o olhar, nesse entendimento, gente, ele é uma construção mais longeva. Ele não se dá de imediato. A criança nasce, por exemplo, demora 2 meses para fazer a convergência ocular, assim, para a gente olhar para frente, né? E a criança chega e é um processo espantoso, né? O nascer é um ato de coragem e a gente precisa honrar
vou aproveitar, tá, gente, para falar isso, porque nessa pergunta que você traz, né, que é como devemos reaprender a olhar a infância, não é isso? O nascer, o canal e a passagem, a cabeça é pesada. E a saída da água, que a água a gente quando boia, né, que a gente está imersa nesse líquido, tem uma leveza que se perde, é muito peso a gravidade atmosférica. Então, a posição e o reposicionamento dentro do útero para a saída, ele é assim, a natureza faz isso. A gente precisa honrar a necessidade da saída pelo canal. Então eu vou aqui já fazer o apelo pelo engajamento de quem nos escuta, social, né? Pelo nascimento íntegro, né? A posição da criança, ela brota como uma semente que vem para a terra, né? E nesse momento, o cérebro e o neurônio estão assim, replicando exponencialmente no primeiro e segundo mês, e a mãe, ela irrompe dessa dor, mas é uma dor das 4 ações budistas, né? De empoderamento. E a gente não pode passar sem isso. Porque a mãe, quando a criança nasce, ela precisa estar forte. O que acontece quando ela é cortada as 4 camadas no horizonte que a gente tem para a retirada da cesárea, é uma violência absurda e desnecessária, a não ser em casos limite de vida e morte, sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisa resgatar esse caminho, né? Então, assim, praticamente falando, o que eu estou dizendo para vocês é que o que vai surgir, que a gente vai chamar de infância, começa separando o bebê e a criança. E no BMC é um contínuo que se dá no encadeamento em ondas vibracionais, em ondas que não separa o bebê da criança, né? E tudo que ela encontrar na frente vai se tornar o conjunto de referenciais que ela tem. E ela vai lidar com isso, para o bem e para o mal, né? Então, esse primeiro momento que aqui ela está, que precisa ter um acolhimento, a criança não pode ficar sozinha. Isso não quer dizer ficar fazendo tudo pela criança e a criança presa nos apetrechos no colo. A criança solta no chão seguro. Então, essa primeira dimensão que é sagrada é a do espaço, né? E a do peso do encontro, né? E esse encontro com um agente, que eu vou chamar, porque pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser a irmã, pode ser a babá, pode ser a mãe solo, pode ser o casal, né? Não cisgênero, pode ser, enfim, o cônjuge e a gente dimensiona muito a paternidade como necessária também para apoiar esse universo que vai ser o vínculo materno-infantil da criança com a mãe. Então, a criança vai chegar e se não houver essa permissão dela estar, isso já é uma prisão. Se ela, e é assustador demais para ela fazer essa travessia da água para a terra. Ela precisa confiar no processo e nós também, então a gente precisa estar o tempo todo apoiando o processo dela, né? Então é desse lugar que eu falo para essa pergunta que o BMC vai trabalhar esse espaço, o conforto, a confiança, a curiosidade e as escolhas. E se não for isso, e se tiver violência nesse primeiro momento, aí fica muito difícil. Porque estão se formando o caminho neuronal. O entendimento da gente é de periferia para o centro, então não é o sistema nervoso central. Não tem um comando lá de dentro. A criança é porosa e ela é energia pura. E ela é da plasticidade neural que vai ser feita no ambiente com o que ela tiver contato. Por isso que a gente está dizendo isso. Então, esses primeiros referenciais vai ser o repertório que ela tem. Então, se for ruim e violento, vai ser difícil não ter o derradeiro problema que virá do próximo em interdependência com o anterior, que é um pouco a filosofia budista, né? Da geração interdependente, da psicologia budista, que eu recomendo a todos que estejam nesse encontro que
que é ecumênico, interreligioso, que faça esses trabalhos para entender o que eu estou falando. Porque é por isso que a gente precisa estar junto com a criança, banhando a experiência dela de coisas boas para ela, né? Então é esse amor incondicional e essa acolhimento amoroso que vai resguardar esse bem-estar que a criança está no BMC e no primeiro plano, né? Então, quando a pergunta é reaprender a olhar a infância, é esse olhar de que a gente está em segundo plano apoiando a criança, né? Então, essa é a primeira coisa, que o apoio precede a experiência e que essa infância e esse primeiro momento ele é mágico e a criança é energia pura, cativante e é ilimitada em sua natureza de ser e de aprender e que esse processo ele precisa ser vivido por quem está do lado da criança, né? Não é só da criança. Muito bom, Lela. Que bom que você trouxe essa dimensão, né, complexa, assim, né, da infância, que é isso, né, que a gente precisa olhar e se debruçar. E é toda essa questão energética e contínua, desde a barriga, né, a criança dentro da barriga, e não ter essa separação entre bebê e criança. Muito grata. Tatiana Tardioli, o que você diria para a gente, né? O que a gente, como devemos reaprender a olhar a infância? Bom, primeiro eu diria que maravilhoso já ter ouvido a Lela antes, né? A dança materna também é bastante atravessada, né, por abordagens somáticas. Inclusive, eu fui aluna da Lela em alguma situação, assim, de um curso em São Paulo, não lembro se foi no Viga, na Casa das Rosas, coisa de muitos e muitos anos atrás. Então, né, você também é parte desse atravessamento que permeia de uma maneira muito importante as coisas que eu trago na dança materna e aproveito para agradecer também por isso. É, enfim, é uma alegria muito grande estar aqui, de verdade, ver pessoas dedicadas a falar e escutar sobre a infância nesse momento do ano que está todo mundo, né, ou boa parte do mundo tão enlouquecido com outras coisas, é incrível. Para mim é uma janela mágica no tempo, então fico muito feliz e muito grata. A Lela já trouxe um tanto do que eu ia falar sobre essa dimensão do antes do nascimento, né? Do antes mesmo da concepção e da importância de tudo isso. Então, acho que já está super contemplado nesse aspecto a importância da gente entender a infância como começando bem antes do nascimento, né? E trago uma fala célebre do Michel Audin também, que é para a gente mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. A gente sabe que essa marca, né, da bondade, do acolhimento, da gentileza, ou a marca da violência no momento do nascimento, vão, vão influenciar muito, né, a história de vida dessa criança. E então que a gente lembre sempre disso, né? Eu fiquei mais focada aqui me preparando para a fala de hoje em responder a pergunta do que em contar muito sobre a dança materna. Se sobrar tempo, eu posso trazer um vídeo depois, se sobrar tempo, se vocês permitirem. Mas eu queria falar uma coisa que é assim, eu acho que a dança chega onde as palavras não chegam. E aí tá muito da importância do trabalho que a gente faz desde a gestação, né, quando a mãe está se conectando com esse bebê, essa aproximação que é tão forte, né, em muitas esferas, esse contato, né, com esse ser que está sendo gestado e a dança depois também, inclusive que muitas vezes vem depois de uma experiência de parto que pode ter sido maravilhosa ou pode ter sido violenta, e que na dança também essa possibilidade de chegar aonde as palavras não chegam, ela tem um potencial curador muito grande mesmo. Tem coisas que se transformam muito além dessa elaboração meramente racional das experiências, né, dos desafios, das dificuldades, e que nesse encontro tão íntimo, permeado pela arte, permeado pelo movimento e num estado de abertura,
aonde a dança também não está sendo olhada assim com padrões qualitativos, né? Então não existe para a gente a pessoa saber não saber dançar, não é essa dança que nos interessa e não é essa dança que a gente propõe na dança materna, é uma dança que é muito do encontro, da conexão, de dar espaço para tudo que precisa emergir e ser contornado, né? Na dimensão física, emocional, espiritual, no que surgir, né? Isso, de alguma maneira, está tudo contemplado nessa experiência forte de propor essa conexão, né? Entre a mãe e o bebê, né? E mãe, quero dizer também pessoa gestante. é, a gente precisa levar em conta essa diversidade também na fala hoje em dia, né? E ainda me sinto bem engatinhando e aprendendo sobre isso, mas acho que o meu desejo é muito de contemplar. E eu queria trazer um pouco, então, do que eu considero fundamental, que é essa dimensão do cuidado de quem cuida. E aí eu vou pedir licença para mostrar aqui minha canequinha, que tem o logo da dança materna, né? Que é ao mesmo tempo a mãe grávida e com o bebê no sling. E a gente pensa a mãe dentro de um grande útero de amor e proteção junto com seu bebê. Porque é fundamental que quem oferece um cuidado tão intenso como é o cuidado na gestação e nos primeiros anos de vida de um bebê, de uma criança, precisa ser cuidada, precisa ser apoiada em múltiplas dimensões. Né? A gente precisa entender também, eu queria voltar um pouco numa coisa que eu tinha pensado em trazer antes, que o contexto faz muita diferença, né? A gente já falou um pouco do contexto aqui em função dessa diferença, de como foi a gestação, como foi o parto, se foi acolhedor, se foi violento, mas tem muitas coisas que atravessam a história da infância de uma pessoa, e eu gosto muito, né, honrando aqui uma das minhas mestras, que foi na pós Adriana Friedman, que é antropóloga, ela fala das infâncias no plural, né? A infância de cada pessoa é absolutamente singular. E a gente, como estudiosos, precisa olhar para as infâncias no plural, com todas as coisas que permeiam os diferentes contextos que podem existir na infância de uma pessoa, né? E aí vão ter os aspectos culturais, religiosos, do acesso à saúde, a arte, a maneira como ela foi recebida. Às vezes uma criança que está materialmente super suprida, né? Nesse sentido que todo mundo muitas vezes olha com uma certa ilusão de tá tudo bem, a gente não sabe o que essa criança está vivendo emocionalmente, como ela foi acolhida, assim como crianças que às vezes estão passando por privações materiais muito grandes, podem ter a mãe, o pai, um cuidador que seja uma pessoa fortemente conectada a ela, que esteja ali provendo um cuidado com muita qualidade afetiva, e isso vai transformar também a experiência da vida dessa criança. Tem crianças que estão vivendo, né, dificuldades materiais e dificuldades afetivas de diversas ordens, então, né, coisas como, por exemplo, como esse momento da pandemia vai impactar a vida das crianças nesses diferentes contextos, né, são muito diferentes. A gente precisa pensar também nessas infâncias pluralmente quando a gente fala, porque tem coisas que são fundamentais, que são, né, para todos os seres humanos, e tem as coisas que o contexto vai trazer muita diferença, né? Então, só para trazer um pouco esse plural também. E deixa eu só pensar aqui o que faltou. Né? De olhar para a singularidade da história de cada criança, quando a gente tem a possibilidade de ser esse apoio, que seja o apoio para a mãe, que seja o apoio, né, para os cuidadores principais, que o apoio à infância ele precisa ser entendido como um apoio que tem que se estender a toda a família. Não existe uma criança bem cuidada por uma pessoa sozinha, responsável, né, que esteja ali responsável totalmente por educar, por prover. Então, que realmente a gente precisa muito de uma aldeia inteira para criar uma criança, e que essa aldeia precisa olhar por todos os que estão sustentando essa criança desde sempre, né?
Então, eu trago muito essa dimensão desse cuidado com a dança materna, e isso acho que é o que eu queria pontuar aqui. É uma missão muito grandiosa que exige muito de quem cuida, né? Então, que essas pessoas que cuidam possam receber todo esse acolhimento, porque é uma missão de longo prazo, que muitas vezes é exaustiva e é de imensa responsabilidade. Uma outra dimensão que eu queria trazer é de que a criança importa por quem ela é no presente também. A gente fala às vezes muito das crianças pelo futuro, e é claro que, né, o que as crianças estão vivendo agora vai impactar muito no futuro, isso também é muito importante. Mas a gente precisa muito se importar com as crianças pelo agora, porque as crianças já são, elas existem e merecem esse olhar, esse cuidado pelo que já são, né? E o que serão será melhor, sem dúvida, se a gente cuidar do agora, será melhor para a sociedade, será melhor para o mundo e será melhor também para elas mesmas, né? E aí eu me pergunto se a gente já sabendo de tudo isso, por que que o começo da vida ainda é tão pouco cuidado, né? Em algumas situações, o mundo olha um pouco mais para isso, por exemplo, quando vem um homem que ganha um prêmio Nobel da Economia e que fala do impacto econômico do cuidado na primeira infância lá no futuro, né? Então, é um argumento que interessa muito, né, aos gestores e tudo mais, mas eu volto no precisamos cuidar da criança por ela mesma, porque ela importa, toda criança importa. E do quanto a gente precisa olhar com muita compaixão e com muita amorosidade para o bebê, porque a gente ainda é muito atravessado socialmente por discursos que são fortes no senso comum, né? Da criança que é manhosa, que é manipuladora, que é mimada. Então a gente precisa aos poucos também, nesse papel de educador, ir limpando esses discursos, essas visões distorcidas e trazendo essa dimensão de que a criança pequena em si, ela é muita potência, mas ela também vive um momento de extrema vulnerabilidade por ser nova nesse mundo, por estar chegando numa condição muito dependente e que todo esse entorno precisa participar dos processos de informação, de educação, de transformação acerca do que é a infância e do que são os cuidados, que sem dúvida passam também por muito do que a Lela já trouxe, né? Desse espaço sagrado de poder sentir o próprio corpo nessa nova conexão com a Terra, nessa nova relação com a gravidade, tão diferente de quando estava no útero, que precisa também de muito acolhimento, de muito colo, né? E que tudo isso vai ser fundamental para quem a criança vai ser no futuro, ser considerada em suas múltiplas necessidades, em suas múltiplas dimensões e cuidada junto com os seus cuidadores, né? Então, que a gente consiga sempre considerar as melhores formas da criança estar inserida, ser bem-vinda em todos os contextos, né, por onde ela precise circular, que a sociedade possa ser mais gentil com as pessoas que caminham carregando suas crianças e acompanhadas por elas nos lugares. Até discursos anti-criança a gente tem ouvido no mundo, né? De restaurantes, pessoas que se dão o direito de dizer que não gostam de criança, né? E aí a gente pensa quantas questões está atravessando uma espécie que não tolera seus próprios filhotes, né? Então, né? Sem dizer que todos nós já fomos crianças também, né? Então, pensar nessa inserção do bebê, da mãe gestante, da família, né, socialmente, na creche, no acesso à arte, na alimentação adequada, na saúde, em tudo que possa alimentar em todas as esferas da vida da criança e considerar que a política e as pessoas que a gente elege para nos representar tem um papel central para que a possibilidade de um cuidado integral para as crianças e para as famílias exista. Então, que a gente aproveite sempre a nossa oportunidade de uso do voto para trazer pessoas que estejam realmente interessadas no cuidado
com a infância. E é isso, acho que para esse primeiro momento, o que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Muito grata, Tatiana. Muito legal essa dimensão que você traz, essas várias dimensões, né? Tanto esse olhar para a mãe, né, que a gente sabe que é, é fundamental na vida de uma criança. Então, cuidar da mãe é cuidar da criança. Isso a gente sempre tem que estar em vista. Essa pluralidade que você traz e também, ao mesmo tempo, essa singularidade são extremamente importantes, né? Porque a gente tem que ver, né, toda essa diversidade do que é tido como infância e, ao mesmo tempo, olhar caso a caso. Muito legal, assim. Magda, o que você podia complementar para a gente, assim, como você, né, acha, né, que devemos reaprender a olhar a infância? Então, boa tarde a todos. Eu sou apaixonada pelas pessoas que fazem parte dessa questão hoje levantada que é a infância, né? Eu fui muito feliz na minha infância, muito feliz. Embora, né, com muitas dificuldades, porque eu sou daqui de Alto Paraíso mesmo, meu pai era de São Jorge, né, de Seu Claro, e a minha infância foi em São Jorge. E eu falo para os meus filhos, eu tenho 3 filhos homens, né, já são todos adultos, e eu falo para eles que se existir o paraíso, eu quero que o paraíso seja como a minha infância, como eu tive a minha infância. Então, eu tive uma infância muito boa. Não tive luxo, inclusive ontem eu estava até conversando com uma pessoa sobre o Papai Noel. Eu não sabia que existia Papai Noel na minha infância, porque eu não ganhava presente. Então, assim, hoje, avaliando a minha infância, eu não tive luxo, até passei por muitas dificuldades alimentares, de vestimenta, de escola, de material escolar, mas hoje eu entendo que o mais importante eu tive, que foi esse cuidado que as meninas falaram, sabe? Da minha mãe e do meu pai, do cuidado com a minha infância. Então, assim, eu sou muito agradecida. Meu pai não está mais com a gente, mas a minha mãe ainda sim. Então, eu sou muito agradecida pela minha infância. Agora é um novo viés que eu estou vendo da infância, que as meninas trouxeram para mim, que é uma infância do começo, né? Do nascimento e tal. A minha infância, a minha experiência de infância, além da minha infância, é a experiência de escola, né? De ambiente escolar. Então, assim, essa dança materna, que eu achei muito linda essa definição, eu acho que ela não é limitada só à infância, porque a gente não deixa de ser mãe quando os filhos se tornam adultos, né? A gente continua sendo mãe. E eu acho que essa dança materna continua, é uma continuidade na vida da gente, porque aí vem os netos, né? Quando se trabalha com crianças, aí vem as crianças, né? Como eu, que é o meu universo, a menina dos olhos da professora Magda é a educação infantil, a minha escola de origem lá no GDF é a educação infantil. E essa última jornada minha no GDF, eu tive uma supervisora maravilhosa, o nome dela é Leila, e ela resgatou para nós a infância, a importância da participação das crianças no mais puro e claro, assim, objetivo da palavra. Criança ser criança, criança ter infância. Então, assim, muito bacana isso tudo que eu ouvi, porque eu nem sabia a existência dessa outra, né, desse outro lado, né, da infância. Coloco aqui a questão da infância na escola, que as meninas falaram da importância, né, da gente olhar com amorosidade e tal.
eu, como já estive muitos anos, tem 10 anos que eu estou na Secretaria de Educação, do GDF. Então, às vezes, a única oportunidade da criança viver a infância é na escola, porque no lar, às vezes a gente nem pode chamar de lar, né? Eu dou aula num lugar em Brasília, dava, né? Bem carente, que é o Paranoá, foi a minha primeira escola quando eu entrei na secretaria, e saí porque não tinha vaga, eu tive que sair, mas retornei a casa, porque foi o primeiro lugar que eu estive, o primeiro contato que eu tive, né, com infância, com crianças, e daí para frente eu me apaixonei. Então, assim, muitas vezes é o único lugar onde a criança pode viver a infância é na sala de aula, é na escola, né? E se o professor não tem um olhar, né, assim, mais atento para isso, elas passam desapercebidas e a gente não contribui com nada na vida delas. Eu tenho muitas experiências de crianças muito negligenciadas pelos pais. O Paranoá é um lugar muito carente, não só materialmente, mas desse entendimento da maternidade, né, como um princípio de tudo para um adulto ser equilibrado, né, como ela falou aí anteriormente. Mas também temos que ter um olhar. Quando eu trato com uma criança, eu não olho só a criança, eu olho todo o contexto, né, que essa criança está inserido, porque a partir daí é onde eu vou poder atuar, né, da melhor maneira possível. Então, assim, muitas mães não têm tempo de ter essa dança materna. Elas não têm tempo porque elas são mães, são pais. Lá nessa comunidade do Paranoá, filha que engravida com 14, 15 e faz um puxadinho no terreno do pai, e aí é um ciclo, sabe? Então, é uma família inteira dentro de um espaço só. Então, a criança ela não tem aquele lugar dela, aquele lugar particular, como eu tive, como muitas pessoas tiveram, que é um lugar seu, né? De poder viver aquilo, viver a infância, né? Com a mãe, com o pai, de uma maneira íntima. Então, assim, nessa infância, que é essa infância que eu conheço, né, que eu tenho a oportunidade de vivenciar, que é a infância na escola, eu procuro fazer o melhor, eu procuro dar o que eu tenho de melhor, um olhar diferenciado. A Tatiana falou a respeito da criança manhosa, da criança birrenta, da criança tal, da criança tal. A criança não nasce assim. A criança não nasce com birra. A criança não nasce com manha. A criança não nasce não tendo educação, sendo arredia, sendo bruta. A criança não nasce assim. Ela se torna assim por algum motivo, né? E eu entendo que é o ambiente, que é o que as pessoas que têm o adulto da relação, eu costumo falar, que tem essa responsabilidade de, né, passar isso para a criança. Então, assim, eu entendo que realmente a gente tem que ter um novo olhar para a infância. Alto Paraíso, nas nossas escolas do município, que são as que eu tenho acesso, nós não temos, todo mundo fala, nossa, Magda, mas você vai mexer com criança e tal. Eles se enganam. A parte mais fácil é essa, são as crianças. O mais difícil são os docentes. A parte mais difícil que eu estou enfrentando são os adultos da relação, né? Porque ainda tem muitos, não estou generalizando, não é culpa de ninguém, muito menos delas, é uma questão cultural mesmo, é uma questão cultural.
E eu vejo, assim, muitos projetos que chegam para a educação, a criança sendo o foco. E, assim, esse ano, assim, um objetivo que eu tenho é que eu quero formação para os professores, porque são eles que estão com eles, né, com as crianças. Então, eu acho que a gente tem que começar pelo formador, né? Porque é a pessoa que tem a maior responsabilidade, a maior consciência de como levar isso. Então, assim, eu acho que esse ano, por falta de experiência, é o primeiro ano em gestão, foi um desafio. Assim, eu costumo falar, não gosto muito de falar, eu até prometi que eu não ia mais falar, mas eu estou vivendo um sonho que não é meu, esse sonho de estar aqui em Alto Paraíso, de estar numa gestão, de estar numa prefeitura, não é um sonho meu, é um sonho do meu esposo, né, do Marcos, mas tem 32 anos de casado e a gente tem que acompanhar, né? O marido faz parte, né, do caminhar juntos, né? Acho bom retribuir isso, essa retribuição para com ele, e assim, é uma oportunidade. Então, eu penso assim, se eu fui plantada aqui em Alto Paraíso, então é aqui que eu tenho que florescer, porque ninguém vai estar em lugar nenhum à toa. Eu sempre acho que sempre tem alguma coisa por trás de tudo que acontece na minha vida. E hoje eu ouvi uma coisa muito bacana, uma pessoa falando da outra, né? Que essa pessoa, eu mudei muito de ver a outra pessoa agir. Então, assim, aqui a gente tem que entrar com cautela, porque, afinal de contas, Alto Paraíso não é uma terra sem dono, né? As escolas, quando a gente chega, já estão, né? Já tem pessoas que estão ali dentro. Então, eu entendo que a gente tem que vir com muita cautela, com muito amor, né? E não foi o primeiro momento, assim, para falar tudo que eu acho, né? Que precisa de ser... Não é mudado, porque ninguém muda ninguém. Eu acho que é parte da compreensão. A pessoa tem que compreender, né? E entender o porquê. Assim como as crianças. Na minha casa eu tenho netos e eu vejo as minhas noras, porque eu só tenho filhos, né? Eu vejo as minhas noras falarem muito não para os meninos, para os filhos. E eu não vejo explicação do porquê desse não. Então, eu acho que tudo tem que ter uma explicação. Não sobe na mesa. Não pode subir na mesa, mas ela não explica para a criança o porquê não sobe na mesa. Né? Você não pode fazer isso, mas não te explica o porquê que não pode fazer isso. Então, por quê? Porque dá muito trabalho educar. Educar é muito trabalhoso. Educar é todos os dias, todas as horas e todos os momentos. Então, assim, estou aqui em Alto Paraíso, estou secretária de Educação, pretendo dar o que melhor eu tiver, né? E o que eu sempre falo em todas as reuniões é que é tolice, é engano do adulto achar que a criança não sabe nada. E eu vou falar assim do fundo do meu coração, assim, verdade. A gente aprende muito mais do que ensina com eles. Muito mais. Nossa, infinitamente mais. Então, assim, tudo que eu sei a respeito da criança, quem me ensinou foi a criança, não foi o adulto. Tudo que eu aprendi da criança foi a criança que me ensinou, convivendo, tendo dividido o espaço com ela. Então, nós temos que ter realmente um olhar diferenciado, temos que ter amorosidade, temos que estudar muito, temos que ver todos os viés da infância, né? Em todas as línguas, eu acho, porque cada uma vem com uma novidade, como hoje eu aprendi um pouco do início, né, da infância. Quero agradecer muito as primeiras as meninas que falaram. Sou péssima em nome, gente, sou péssima em nome. Mas eu acho que foi a Tatiana, né? E foi a Lela ou a Janaína, eu não lembro qual das duas foram. Lela. Agradeço muito pela aprendizagem. A Secretaria de Educação está de portas abertas para vocês, o que vocês precisarem e for da nossa competência, né? E o que a gente puder ajudar, a gente está à inteira disposição de vocês.
principalmente quando diz respeito, né, à criança. Minha sogra tem um trabalho social em Alto Paraíso, que é a dona Romilda, né? E ela trabalha com criança desde que eu me casei, desde que eu me entendo por esposa do filho dela, ela trabalha com criança. Então, é uma coisa assim, não só que eu trago comigo porque eu entendo agora, mas também é uma coisa familiar, do cuidar de quem realmente precisa, que são as crianças que são muito indefesas, gente. Elas são muito indefesas, então a gente tem que realmente defendê-las mesmo, no que a gente puder. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Muito obrigada pela oportunidade de participar com vocês. Muito obrigada mesmo. Desculpa se eu excedi aí um pouquinho o tempo. Mas vocês estejam à vontade para me procurar aqui na secretaria. Tá bom? Obrigada. Grata, Magda. Adorei saber um pouco da sua experiência. Grata por compartilhar com a gente um pouco da sua infância, um pouco da sua visão. Muito legal você trazer essa perspectiva da escola, esse lugar, né, onde a infância, muitas vezes, né, a infância acontece, né, como aconteceu para você, acontece dentro da escola. É um lugar super importante, a gente queria mesmo te ouvir para trazer essa perspectiva escolar, né, que é onde a infância se aflora. Você trouxe também, né, o professor como esse mediador dessa infância, né, a Tatiana trouxe a mãe, você é o professor, e a gente vai expandindo e vai vendo como essa infância, olhar para essa infância, olhar também para esses agentes, né, olhar também para essas pessoas. Você também trouxe um pouco, já aqui, um pouco da resposta, né, da segunda pergunta, que é como nos reeducar para educar a criança, você já começou a introduzir, então, eu vou passar a palavra para a Ângela, e já emendando aqui as perguntas, porque, incrivelmente, nosso tempo passa muito rápido já na primeira pergunta, eu já vou, e vocês já trouxeram muitas informações. Então, Ângela, o que você poderia, né, tanto complementar como devemos reaprender a olhar essa infância, como também, já na segunda pergunta, como podemos nos reeducar, né, para educar uma criança. Como a gente pode olhar para si, para olhar para a infância, né? E que resultados práticos, né, a gente pode trazer como sugestões, né? A Magda já introduziu alguma sugestão aí. Ângela, como que você poderia complementar, né, trazendo já esse olhar de como devemos olhar a criança, nos reeducar para educar a criança, né? E alguns exemplos práticos aí, que você poderia trazer para a gente, Ângela, complementando a fala das anteriores. Seu áudio está fechado, amiga. Oi, desculpa. Eu vejo a infância como uma fase muito divina. Quando a gente olha para a embriologia, quando a gente olha, vê um espetáculo da natureza. Então, eu acho que a forma da gente reaprender a olhar a infância de fato, essa volta para a nossa natureza. Para a nossa natureza, que é... Gente, eu vou falar um lugar bem comum, é o amor, sabe? Porque eu acho que a criança, ela traz essa inocência, essa força, esse espírito de cumplicidade com essa mãe. Quando Eleanor Madruga Luzes fala que a gestação ela é um portal para o desenvolvimento humano, né? Tem vários portais, é o nascimento, é a adolescência e depois vem a gestação. Então, você vai ter que olhar para trás e, limpar essa matriz. Você vai ter que olhar para a tua infância, olhar o que foi,
né, a tua gestação, a tua criação, a tua amamentação, porque tudo isso, essa criança vai trazer esse espelho. É como se fosse uma nova chance para o ser humano, sabe, de reconexão, de limpar uma matriz e recomeçar uma nova história. Essa nova história que recomeça agora com uma nova família, né? Agora, daqui para frente, vai ser comigo, em relação a essa criança, em relação ao que eu quero para o mundo. Então, eu acho muito divino, de fato, a gente ter essas chances, né? Porque quando você olha, a criança passa 9 meses no ventre e ninguém ensina nada para ela. Ela se preparando para esse nascimento. Aí Lela traz a questão do parto cesariana, né? Que só em último caso, por quê? Porque é toda uma preparação para esse desabrochar, essa semente chegar no mundo, né? Tipo assim, eu me preparei, e por que vocês não confiaram em mim? Então, quando a gente se conecta com essa natureza, a gente vê essa perfeição de tudo. E eu acho que a sociedade, ela virou tão tecnocrata que ela esqueceu, sabe? Ela está esquecendo dessa base que é essa infância. Uma infância respeitada, uma infância bem cuidada, né? Preparada, né? Concebida com consciência, ela vai fazer uma base para essa vida adulta. E quando a gente olha para o nosso mundo e a gente vê tanto desajuste, a gente vê tanta violência, a gente vai olhar para essa psicohistória, né? E a gente vai ver o quanto a criança foi violentada, o quanto a criança não foi respeitada, o quanto a criança não teve espaço, né, de expressão, porque isso vem desde a concepção, quando é uma concepção sem consciência, quando é um parto sem consciência, quando é um chegar no mundo em que botam horários para você amamentar, em que colocam horários para essa criança dormir, em que colocam o tempo todo uma terceirização. Então, quando eu digo da gente reaprender a olhar para essa criança, é nesse sentido da gente voltar para a natureza, que tudo nos mostra diariamente o que é, sabe? Essa semente, esse fruto, essa árvore que vai brotar, se ela tiver cultivo, se ela tiver um bom adubo, se ela tiver amor. Então, eu acho que hoje foi perguntado, né, para o Frei Davi, no encontro da manhã, qual era a pedagogia dele. E ele falou que era a pedagogia do amor, porque a pedagogia do amor, ela não tem dono. Existe uma força maior que rege tudo. E quando a gente se dispõe a buscar essa força, ela vem. Então, eu vou encerrar aqui perguntando se isso faz sentido para vocês. Eu acho que é na simplicidade, sabe? Na simplicidade, nessa magnitude da natureza, que está tudo. A gente reaprender a amar, a gente reconhecer essa violência, como a Magda falou, cultural, estrutural, que vem de um patriarcado, que vem de um machismo, que vem de uma sociedade que não reconhece a força dessas mulheres e dessas mães que estão gestando um futuro. Quando uma criança nasce, ela não é filha só de uma família, ela é filha de toda uma sociedade. Então, a gente precisa reconhecer isso, que esse casal precisa de apoio de uma sociedade, porque é tudo muito novo, tudo chegando. E essas crianças, é como se fosse realmente o que a Eleanor fala, essa matriz limpa, sem nada, entendeu? Que a gente é que vai imprimir tudo. Então, que a gente tenha muito cuidado, o que a gente está imprimindo nesse campo fértil e só de amor. Uma criança não é birrenta, uma criança não é chorona. Se ela está fazendo isso, é porque alguma necessidade não está sendo atendida, sabe? A quem que a gente está
olhando quais necessidades, as necessidades das crianças ou as necessidades dos adultos, a necessidade de uma sociedade. Quando a gente diz, vão falar que meu filho é mal educado, vão falar que meu filho, se eu não fizer isso, se eu não bater, se eu não fizer isso, vão falar que eu estou criando um filho que vai me bater no futuro, jamais. Então, a gente olhar mais, vir mais para dentro de casa, sabe? Essa primeira escola, ser a casa, que foi também o que a Lemberg falou hoje, né? Que a primeira professora é a mãe, que a mãe é uma mulher e a mulher é a porteira do mundo, né? Que o princípio da educação vem daí naturalmente, sabe? E esse princípio ele é divino. Então que a gente se conecte com esse divino que existe na natureza em cada um de nós, que é a nossa essência e a essência das nossas crianças, que são nossos mestres. Gratidão. E passo a bola para vocês. Faz sentido para vocês? Passo a palavra. Faz total sentido, Ângela. Muito bom você trazer essa perspectiva da natureza, né? Como a gente pode reaprender, né? Nos reeducar para lidar com as crianças. Eu acho que toda essa perspectiva do simples, né? A gente se perdeu no caminho. Então, trazer de volta essa simplicidade. Antes de passar aqui a palavra, só trazer algumas perguntas que já estão sendo colocadas aqui no chat. A Leocilda pediu para se alguém poderia falar sobre a questão do diagnóstico de TA, né, que é TEA, de autismo. Eu não sei se algumas de nós, Lela, pode falar um pouco sobre esse, e eu tenho mais outras duas perguntas aqui para ver se a gente consegue contemplar antes do término do nosso tempo. Lela, se você puder, né, esclarecer um pouco sucintamente aqui essa questão, grata. Bom, obrigada pela pergunta, Leucilda, que bom te ver aqui, Luana, Dani, Cíntia e tanta gente que está. Bom, essa questão, Tinbergen e Lawrence, que foram etólogos que trabalharam com o comportamento animal, mas não mais só o comportamento, e sim a comunicação. Então, o autismo ele envolve um nível de questão que está ligado à comunicação, de se fechar para dentro, e outras desordens. Mas nesse processo que a gente está aqui conversando, que acabou de ser falado, das vulnerabilidades imensas e também da cura, do Michel Audin e tantos outros. E o que acontece é que eles escreveram um paper entre os anos 55 e 58 que desapareceu, foi banido, né, no mundo de produção científica do conhecimento. E o que eu quero dizer em relação ao momento atual é que o glifosato, que é um veneno que está na nossa alimentação, eu soube disso esses dias, a previsão para 2025, ou seja, daqui a 2 anos, porque já estamos em 2022, 2025 começa no final de 2024, da mudança de uma criança com autismo a cada 100 mil crianças para 500 crianças com autismo a cada 100 mil crianças. De 1 para 500 é um aumento de 500%, é um aumento exponencial gigante. O glifosato é agrotóxico liberado na alimentação. De novo, vem aqui meu apelo para o engajamento social de uma militância de barrar isso e da gente cuidar de como as crianças vêm ao mundo, né? E o que elas se alimentam. Então, o trabalho que a gente faz na roda e que eu venho coordenando, a gente também trabalha com uma perspectiva muito prática. Então, a minha fala vai um pouco para a formação de professores que a Magda quer fazer, eu já fiz para a formação de professores, e também para quem fica com a criança, que são as mães, né, e os agentes que a gente chama, né. Então, sobre o autismo, de uma gravidade, isso que eu acabei de falar, que precisam de ações contundentes, coletivas, para inibir isso. A gente tem que propor o contrário disso. Então, alimentação saudável, amamentar, não dar coisa de garrafa, né? Por mais longo período possível, porque a amamentação tem uma proteção imunológica grande. Então,
já que eu falei uma coisa muito terrível que está acontecendo, eu vou falar de outra que são os órfãos da Covid e o fato de que nesses últimos 2 anos a população de gestantes não recebeu auxílio emergencial e não houve nenhuma ação que mostrasse o risco que elas corriam. Elas estão com o sistema imunológico totalmente aberto. Então é um grupo de risco que ficou subnotificado. Então a gente nunca teve tanta morte de gestantes como no momento atual. E eu sei que é difícil, né? A gente está olhando para frente e querendo construir coisas boas, e a gente tem que olhar onde a gente está, né? E o lugar da universidade pública no país, que está sendo, né, perseguida pelos bárbaros, é um lugar de produção de conhecimento onde se faz extensão, ou seja, que se lida com fora da universidade, com a comunidade, que é o trabalho que eu faço. Então, o trabalho da Roda, ele vai buscar cercar de fazer yoga com as gestantes, ele vai buscar paternidade ativa, o trabalho contra o racismo estrutural, o trabalho de uma alimentação saudável desde o início, fazendo almoços comunitários, uma perspectiva do dançando em família, que se associa, né, numa perspectiva até 3 anos, a questão da voz no corpo, né, e que eu trabalho com a metodologia do Cacaverá, que eu fui aluna dele mais de 30 anos, então as escalas vocais, o que acontece? A criança está sofrendo um bombardeio por tudo quanto é lado, todos esses que a gente falou, esses que eu acabei de mencionar, e, por exemplo, a pesquisa que saiu no passado de uma colega pesquisadora da UFSCar, que os brinquedos plásticos são altamente tóxicos. A criança coloca tudo na boca. Então ela está podendo ficar com um lugar de desenvolver câncer, né? As doenças oportunistas num campo de corpo debilitado. Então, assim, o trabalho que a gente tem para fazer é mudança de hábitos, né? Para nos reeducar, para acolher essa criança, que envolve tudo isso. E a mudança de hábitos, inclusive a criança precisa do brinquedo. Então, 2 pesquisadoras que a gente está trabalhando, uma delas é a Lucilene Silva, né? Que ela trabalha com justamente a sonoridade e o canto na infância. A gente está fazendo uma campanha agora de cantigas originárias, né, africanas e indígenas. E esse trabalho dela é ligado ao da Lídia Ortélio. A Lídia Ortélio fala que o brinquedo é uma extensão do corpo da criança. Assim como a criança precisa colocar tudo na boca, a criança precisa de brinquedo, né? Então, é importantíssimo nessa mudança de hábitos não ficar tirando tudo da mão da criança, sabe? Esse monte de não que a Magda e a Ângela falou, tem 3 fatores aí. A criança precisa ficar em paz. Quando ela está interagindo com o brinquedo, ela está quieta, ela está focada, ela está desenvolvendo a atenção. Então, essa relação no ambiente com uma coisa, com o corpo dela, que substitui a presença da mãe, para ela não se sentir abandonada ou isolada ou largada. E o brinquedo faz esse papel. O brinquedo é um mediador cognitivo do desenvolvimento pleno da criança. Ele não é uma posse, um objeto. Agora, esses brinquedos que são estapafúrdios, né, estridentes, ou que são brutais, né, ou que são pesados demais para o corpo da criança, não tem nada a ver com como ela pode se valer disso para a concentração, que vai, digamos assim, ser um antídoto ou uma prevenção ao déficit de atenção, né? E mudar de um monte de brinquedo, a criança não precisa de muita coisa, ela precisa de atenção, de acolhimento, de amor, de presença, de companhia, que é o que a sociedade moderna e contemporânea não permite, né? Que é a terceirização que foi falada aqui. Então a gente precisa mudar tudo isso. E começa dentro, porque o consumo e o consumismo é a roda da vida do que a gente está falando aqui, né? Que aí você fica, quando tem poder aquisitivo, e quando não tem brinquedo nenhum. Mas quando tem, fica substituindo um brinquedo pelo outro e dá a hiperatividade. Então, eu estou falando ao mesmo tempo do vetor do TDAH, que são da alta medicalização infantil, mas que na primeiríssima infância, com o que a Tatiana falou, de que não acontece um cuidado por primeiro ano de vida, ainda entendendo que tem que esperar o bebê virar criança. Quando é que o bebê vira criança? Quando ele fala, quando ele anda e quando ele saiu do desenvolvimento evolutivo, né? Que é justamente a categorização perceptível. Eu brinco que eu trabalho com o lençol freático da criança, né? Com o subterrâneo, com as raízes, com aquilo que vai dar o vir a ser.
Então, assim, é importantíssimo essa escuta sobre o autismo, porque esses escritores, cientistas, prêmios Nobel, entre 55 e 58, escreveram um paper que desapareceu. Por que será que esse paper desapareceu e volta a aparecer 30, 40 anos atrás, ou foi muito inibida a comunicação dele? Porque lá eles diziam que o autismo era um reflexo da passagem da sociedade pós-industrial moderna para contemporânea, como reflexo e um distúrbio da falta de comunicação e da falta de relação com o meio ambiente, que é a natureza, o ar livre, a convivência, né? Então, esse embotamento vai vindo gradativamente até hoje, já está num outro parâmetro, e são múltiplos fatores, lógico, que pode ter aspectos que são hereditários. Mas essa visão é uma visão retrógrada, gente. Achar que ou a criança nasce pronta, ou que tudo que acontece de ruim, ou seja o que for, é determinismo genético que vem de fora. Não, os processos se fazem durante. O que está nos faltando é o durante com a criança. Então, eu não sei se eu passei meu tempo, mas a gente tem que passar do papel de provedor, e provedor, quando eu digo, não é dinheiro, mas é o que limpa a fralda, que faz a comida, que bota para dormir, e que tem que estar levando para tomar vacina e fazendo mais não sei o quê, lavando roupa e tudo mais, e não tem tempo de ficar com a criança, né? Então, essa ausência é traumática para a criança. Então, essa primeira coisa é passar para, como a Magda falou, a sermos aprendentes da criança. As crianças são os nossos mestres no BMC. Então, assim, essa corpo a corpo, na aventura da conquista da criança, no automovimento dela, é o que vai dar os ingredientes para, por exemplo, combater TDAH e autismo. Que ela vai estar convivendo com os dois que fizeram ela desembocar nesse mundo. E a criança traz uma riqueza ancestral que precisa ser escutada dentro de casa. A criança não é uma página papel em branco, uma tábula rasa. A criança é um ser que, no entendimento budista, uma consciência nasce. Se essa consciência nasce num meio de conflitos, vai fazer a categorização perceptiva toda andar por aí. Então, assim, o espaço alargado para o diálogo intergeracional, ele é fundamental nisso que a gente está chamando de reeducar, para educar uma criança. Porque nós temos que nos educar. Não sei se é talvez seja a primeira vez que a gente esteja nos educando nessas dimensões, nesses níveis. Mas é uma autoeducação, para poder não antecipar e não fazer pela criança no lugar dela. Então, a criança está começando a mexer com uma coisa, vem, pega, tira, ou muda de lugar, ou é tão abrupto, e isso não é considerado violento, isso é considerado cuidar da criança. De repente pegar no colo, mudar de lugar, do nada. Ou de repente tirar da mão da criança e não deixar ela sem nada. Isso é extremamente violento nesse nível emocional e cognitivo. E psíquico. Daí, no BMC a gente trabalha com a integração psicofísica, porque é no campo energético, né? Que é o que vai fazer a bolha. Mas em vez de falar a palavra bolha, que eu acho mais legal, sabe, Janaína, Ângela, Tatiana e Magda, eu gostaria de falar panelinha. A gente não fala panela? Aquilo que todo mundo está dentro e que é uma panela, que é daquelas pessoas que fazem parte daquele meio. Então, é a primeira panelinha. Então, aí a segunda panela. E vai se fechando o repertório da criança, né? Então, que é o que o Lama vai chamar de bolha. Ou que vai se chamar também no campo mais acadêmico de Umwelt, ou o mundo da pessoa, né? O mundo construído dela. Então, o que o autismo é? O autismo é um extremo processo de indigência interna, de se fechar e de se embotar em si mesmo, por não ter tido chance do vínculo materno-infantil ocorrer. Então, a gente não nasce com vínculo materno-infantil. O que acontece? Uma mãe que dá de mamar para uma criança, né? Fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e não para. A criança está aqui, né? E foi o que a Tatiana falou, né? No videozinho dela. Olho no olho e calma. Amamentar você não faz mais nada. Tem que ter alguém do lado que você possa ter apoio. Porque é sagrado. É um limite que vai, por exemplo, poder... e agora tem a mãe de uma... que me indicou para essa pessoa, que é uma mãe que a criança está com alto risco de autismo, e que eu oriente ela e o esposo. Então, eu estou começando a fazer esse processo muito vagar, né?
que tem toda uma estrutura criada em cima dos pais, de uma agonia e de um medo, né, e de uma cobrança muito pesada, seja do campo que vier, das áreas da saúde, e que os pais querem resolver, porque eles querem ser felizes com seus filhos, né? E aí bota em mil atividades, mas não tem essa pausa, né? Então eu vi ontem novamente, que é do Zen, que é a não ação, é pausar na sinapse. E o Alan Wallace, nas meditações que ele dá, nos retiros, e que é esse momento de estar junto e ficar com, sem ter que saber a resposta. Sem ter que ser o sabe tudo. Mas a gente está numa sociedade que impede isso. Então, para terminar esse raciocínio, a gente coloca muito o BMC, nos reposicionarmos no espaço em função da criança, desligar celular, desligar muitos ruídos, não ter muitos espelhos, ficar no nível da criança, porque o BMC estudou profundamente como o desenvolvimento cognitivo no cérebro é do movimento para dentro, né? E nos colocarmos imperturbáveis no apoio à criança ali, numa autoentrega por elas e para elas, com elas. E não fora da ação, mas junto. Então, isso envolve respiração celular, um estado de atenção disponível, né? E procurar que menos é mais, é prestar atenção ao interesse da criança onde está e acompanhar o interesse da criança, deixá-la concluir. A criança é curiosa. Se ela está minimamente confortável, como a Ângela falou, com todas as necessidades atendidas, que é sono, alimentação, limpeza, higiene e contato efetivo, ela vai ter curiosidade, ela vai interagir. Então, por isso que ela precisa ter brinquedo, e precisa ter canto, precisa ter a voz, modulação de voz. Então, são essas um pouco as minhas guias, né? E a gente tem essa perspectiva de entender que o vir ao mundo da criança, nós somos a espécie que leva mais tempo para ficar em pé. Então, a gente convida, né, que mães, bebês, nessa grande roda, venham para o nível da criança, significa sair da bipedia, deitar e rolar, tentar se colocar nas posições de bruços que a criança se coloca, né? Aprender direto com a criança é isso, corporalizar, né, que eu chamo. É você se colocar no risco de passar pelo que a sua criança está passando para sentir o que ela está passando na pele. Porque não é mole não, não é bolinho não, vencer os obstáculos que estão se dando, né? E trazer a sua consciência para o presente. Não ficar no antes e depois encadeado linear, mas ficar curioso e surpreender e ver que a sua criança é uma cientista, a sua criança é nossa mestre, né? É isso que eu gostaria de dizer. Agora, tem a ação irada das 4 ações empoderadoras, ou seja, se tiver risco, se tiver perigo, das duas uma. Ou você tira a coisa da frente da criança, um degrau, um risco de acidente, uma faca, uma coisa pontuda, ou você sai dali junto com a criança, como o budismo faz. A casa está pegando fogo, está em incêndios, a gente tem que sair dali, né? Mas não tenta negociar com a criança no teu lugar de adulto, que tem esse nível do sistema nervoso simpático, que já está toda feita a motricidade, e achar que a criança vai entender o que você está fazendo. Ela não vai entender. Ela vai continuar querendo aquilo, né? Porque ela está centrada num universo que está em construção e que é só aquilo. Então, ou você tira a coisa, ou você sai dali junto e tira do campo da visão da criança, que a criança está construindo o olhar dela com todo o corpo, e com todo o que banha a experiência dela do entorno e com todos os sentidos. Grata, Lela. Obrigada Nossa, pela a gente ficaria aqui a tarde toda, né? Alguns dias conversando, né? Muitos assuntos. Então, assim, como só temos 10 minutos, eu já vou passar a palavra aqui para a Tatiana e lembrar, né, e também de cada uma de vocês já ir fazendo esse fechamento, para que a gente possa continuar aqui. A Ângela vai partir, né, vai levar um pouco do que a gente conversou aqui para outra roda, né, as dinâmicas aqui estão, a gente está aqui na regional e ela vai levar um pouco de tudo que a gente conversou para lá, então ela também tem que sair às 4 horas, então, mas muito, muito rico todas as falas, muito enriquecedor, eu acho, a Lourdes falou aqui também da questão da tecnologia, que também é uma questão muito preocupante, né, principalmente na pandemia, em que
enfim, não teve outro caminho se não for, não, né, ir para a tecnologia, a educação foi para a tecnologia. Então, é super desafiador. Eu acho que todos os pais, mães estão tendo que lidar com isso, né? Porque não só os brinquedos foram para o tablet, mas a escola foi para o tablet também. Então, ficou tudo muito misturado, né? O nível de radiação, o nível de radiação de celular é muito sério, mas as pesquisas mundiais sobre o desenvolvimento neuronal em nós é até 26 anos. E que não corresponde ao pensamento que se dizia antes. Então, a plasticidade neural e o nível de radiação pode dar câncer. Desligar celular até 3 anos de idade deveria ser um compromisso ético. Uhum. E aí a gente, né? São muitas coisas, hein? São São muitas coisas para se falar, Jana, mas eu vou ter que sair. Isso, então já vou te passar a palavra, Ângela, para você ir. A Tatiana também está inscrita, vou passar a palavra para ela, e aí a gente volta para... Assim, a gente continua esse papo para quem está aqui, as perguntas, né? Através, a gente pode deixar aqui o site da Lela, da Tati, né? Nosso do Semente Amarela, Dona Magda, para a gente trocar essas informações. Eu vou finalizar aqui com uma pergunta assim que o Lama fez para a Arenberg hoje de manhã, né? Ele falou: se a gente entregar o mundo para as crianças, como seria? E aí o Ellenberg respondeu assim: é melhor a gente ir para o mundo das crianças para ver como vai ficar. Então, o convite é esse, que a gente não deixe a nossa criança morrer, que a gente se conecte com essa criança sempre, porque ela tem todas as respostas, com essa verdade, com essa simplicidade e com amor. Né, agradecer a todas vocês e convidá-las para virem para a próxima mesa, né, que é de 16 às 17 horas, né, que vai juntar a Vila Verde com Educando com Paixão, a Escola Caminho do Meio, lá do Sul, né, e nós, a nossa... vai ser um fechamento, né, falando do que aconteceu nessas 3 salas, então estão todas convidadas, tá bom? E outra coisa, a gente vai passar depois o filme da Escola de Educação Positiva, que é O Silêncio da Criança Invisível. Também convido todas a compartilharem e verem esse documentário lindo da Escola de Educação Positiva, que eu acabei de me formar também esse ano, junto com a dança materna da Tati. Gratidão, Tati. Passo a palavra para você e vou ficar aqui até mais esses 5 minutinhos. Vamos lá, pessoal. Beijo. Obrigada, Magda, Lela, Jana, a Lourdes, que está aí, todos. Gente, ligaram um cortador de grama aqui do lado, não sei se chega muito para vocês, mas que bom. Não, só comentar o link que eu mandei, complementando a fala da Lela sobre o autismo, né? Lasnik, uma psicanalista brasileira, franco-brasileira, trabalha com detecção precoce de sinais de autismo em bebês e com um trabalho muito importante, muito baseado em manter o interesse da mãe pelo bebê que não responde como os outros bebês respondem, com gracinhas, né? E que quando a mãe vai murchando, por não ter essa resposta da comunicação, que na maioria dos bebês é natural, né? Esse investimento na mãe se manter interessada no bebê, nas pequenas respostas que ele dá, por menores que sejam, tem um papel importantíssimo. O trabalho da Lasnik é fundamental nessa área da clínica com bebês, né, na visão da psicanálise, então recomendo muito para quem trabalha com bebês e mães. Voltando um pouco, né, para a questão, quero passar um pouco pela pergunta sobre a tecnologia. Eu sou mãe de 3 filhos também, eu tenho uma filha de 13, um de 9 e um de 5, e com a pandemia também lidando muito com esses desafios, né, relacionados a quando, como, por quanto tempo, e é muito, muito desafiador mesmo para as famílias manterem esse controle. Mas eu entendo que a gente precisa, pensando em como a gente precisa se educar para educar
uma criança, a gente precisa entender que a gente tem responsabilidades diferentes da criança e por mais que a gente converse, seja aberto a negociar e a tudo, tem determinações que precisam partir do adulto, como essa pessoa que está num lugar diferente e responsável por controlar as coisas quando elas podem ser nocivas. Então, para mim, cabe sim aos pais conseguirem colocar com firmeza e com amorosidade os limites em relação à tecnologia, né? Passados os primeiros anos de vida, em que de fato, quanto mais zero telas, melhor, né? Essa mediação precisa ser fortemente feita mesmo pelos pais, pela família, precisa ser cuidado e precisa ser administrado pelos adultos. A criança não tem maturidade para se autorregular. E se a maioria de nós é viciada em celular, né, ainda que talvez não tenha nem tanta percepção disso, imagina a criança que já nasce com tantos acessos, né? A tecnologia nesse nível entrou na nossa vida muito depois do que entrou na vida deles. Então, eu vejo que cabe a gente sim regular e ter um papel responsável na regulação disso com as crianças. E eu também penso que para educar uma criança a gente precisa olhar para a nossa criança, entender quais são os comportamentos e os padrões que a gente não quer repetir da criação que a gente teve, talvez até refletir sobre alguns que a gente não tenha refletido. É muito comum a gente ouvir coisas como eu apanhei e estou vivo, né? Mas estou vivo a que preço, com quantas marcas, com quantas dores que eu não precisaria ter vivido. Então, que a gente consiga não repetir os padrões que machucam as crianças em todos os níveis das gerações anteriores, que a gente consiga se colocar à altura da criança, conversar, empatizar, né? Procurar compreender com todo o nosso ser o quanto a criança precisa de contorno, de amorosidade e de uma presença realmente forte, que esteja por ela ao longo da vida. Era isso que eu queria dizer e agradecer mais uma vez muito por poder estar aqui. E acho que queria só falar também da fala da Magda, né? Entrando no espaço da escola, o quanto os professores, como pessoas que também cuidam, né, precisam ser contemplados nesse cuidado de quem cuida das crianças. Então, acho que você, como professora, né, sabe disso, né, dos desafios da profissão e do quanto os profissionais merecem esse cuidado. Que bom que você está dedicada esse ano a olhar bastante para os professores. Acho isso maravilhoso, que eles possam estar acolhidos, porque eles foram mais do que heróis ao longo da pandemia, passaram por muitos desafios, né? Então, acho que eles merecem muito cuidado, muito carinho, muito respeito mesmo a essa profissão que no Brasil ainda é tão sucateada e desvalorizada, que tem um papel tão fundamental aí na vida das nossas crianças, né? E é isso, gente. Agradecer muito mais uma vez. Obrigada. Grata, Tatiana. Ai, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Eu vou passar a palavra aqui para a Magda terminar aqui a fala dela, falando um pouco também de como ela tem atuado, né, com os projetos em Alto Paraíso, né, dentro das escolas e tal. Eu queria também fazer um comentário, né, sobre isso que a Tati falou, já fazendo a costura para a Magda. Eu também trabalho muito com projetos educativos dentro de escola, e a gente aplicou um projeto chamado Cuidando do Cuidador, porque é super importante a gente cuidar de quem cuida. E a gente viu, eu tenho alguns projetos voltados para alunos, mas agora eu estou fazendo umas adaptações para professores. E quando a gente quando a gente vai tratar dos alunos, a gente vê que o professor está precisando muito. Então, a gente começou com esse projeto, né, Cuidando do Cuidador, oferecendo cuidados, né? Teve pessoas que foram atender acupuntura, massagem, terapia. Então, a gente viu que o professor precisa, né? Quando a gente vai para a escola, o professor está pedindo por socorro. E a gente vê que a educação
a gente sabe, né, a educação está precisando se refazer, né, em todas essas mudanças que ocorreram, né, que ocorrem o tempo todo, mas com o advento da internet, eu acho que a educação escolar ela precisa ser repensada. Então, todas essas questões, né, são colocadas para o professor dar conta, e ele, né, factualmente, ele não dá conta de tudo, né, a família, né, precisa educar também, né, então, toda essa rede precisa apoiar, né, a escola, o professor. Então, Mike, né, se você puder finalizar um pouco o seu pensamento, um pouco o que você quiser trazer para a gente poder fechar. Tá bom. Agradecer, né, a oportunidade de ter participado com vocês, de conhecê-las, foi um prazer conhecer cada uma de vocês. Interessante esse seu projeto de cuidar de quem cuida, que nós fizemos esse projeto lá na minha escola em Brasília, só que com o mesmo título, Cuidando de Quem Cuida, só que nós fizemos isso com os pais, né? Porque no momento quem estava sendo professor, né, eram os pais também, né? E a gente sentiu muita dificuldade dos pais, porque eles não estudaram para isso, né? Então a gente viu isso e a gente começou também a atender os pais, ter momentos com os pais. Foi muito bacana, foi muito bom mesmo, muito gratificante. Assim, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu aprendi hoje, é uma palavrinha mesmo, disponibilidade, né? Que a gente tem que ter mesmo. A disponibilidade, a gente tem que ter a humildade de querer aprender, né? Porque o adulto, ele tem um paradigma que criança não sabe nada, né? Eu ouvi aqui de um professor, porque eu dei a ideia, porque eu acho que a escola é da criança. Então, a gente tem muitos murais nas escolas. Então, o mural é do aluno. Quem tem que fazer o mural é o aluno. A professora, né, orienta, né, introduz um tema. Eu, nas minhas aulas, eu orientava e eu dava muitas opções de temas, né? E, de repente, não era escolhido nenhum desses que eu tinha levado. Eles davam um tema completamente diferente. Eu ia no tema que eles escolhiam. E eu ouvi de um professor falar que não, mas criança de educação infantil não sabe fazer mural. Então, isso me deixou muito ansiosa, né? E ansiosa e, ao mesmo tempo, eu entendi que é um desafio mesmo, né? Você ter que mudar não, né? Ensinar um novo caminho, né? Ir pelo caminho do meio, né? Também pode ser. Então, é um desafio. Espero ter contribuído, né, com um pouquinho do nosso município. As nossas escolas precisam muito de colaboradores, a gente precisa muito mesmo. É um público difícil. Eu sou pidona, tá, gente? Toda secretária, meu marido diz que eu sou a mais pidona. Mas eu peço mesmo. Então, assim, vocês se sintam à vontade, se quiserem colaborar com as escolas aqui, com os nossos professores, nossos profissionais. E a chave de tudo mesmo é aquela palavrinha bem pequenininha, que é o amor, né? Pode parecer assim meio antiquado, mas eu ainda acredito que o caminho é esse, porque eu acho que o amor, ele possibilita tudo, né? Ele possibilita muitas coisas. Eu não encaro que eu vou passar agora mais esses 3 anos como dificuldade, eu estou encarando como um desafio, né? E se eu conseguir que 1, 2 professoras já tenham um novo entendimento a respeito da infância, eu já vou ficar muito feliz, porque uma sementinha que a gente tem que colocar lá dentro, porque umas contaminam, né? Umas influenciam as outras. E é muito bom quando você olha para uma escola e vê que a escola
é da criança, né? Você sente o pertencimento. E ela também, quando ela anda pelo ambiente escolar, que ela vê o trabalho do colega, que ela vê o trabalho dela, né? Que ela vê o que ela pintou, o que ela arrumou, o que ela, né, decorou. E aquela sensação de pertencimento é muito importante no processo de aprendizagem. E eu creio que não é só no processo de aprendizagem formal, não. Eu acho que no processo de aprendizagem também para a vida, porque a vida é realmente um processo contínuo, né, dinâmico de aprendizagem. E agora a gente tem mais um desafio, que é a competição com a tecnologia, né? Que esse tal de celular é um desafio muito grande. Mas, de novo, me coloco à disposição de vocês. Muito obrigada pela oportunidade, por tudo que eu aprendi hoje, e estejam à vontade para colaborar com a gente aqui no município de Alto Paraíso. Obrigada, gente. Um feliz ano novo para todos. Grata, Magda. Sim, queremos muito estreitar cada vez mais a parceria com vocês e, quem sabe, pensar novos projetos aí para a gente ir tocando junto. Gente, alguém da sala, eu achei injusto a gente terminar sem ouvir ninguém aqui da sala. Alguém da sala quer se pronunciar, comentar, fazer um apontamento final aqui para que a gente possa encerrar? Alguém aqui? Ok, sendo assim, agradeço muito a presença de cada uma de vocês nessa nossa rodada, né? Ficou um gostinho assim de quero mais, mas eu vou colocar na descrição desse vídeo todos os links que foram compartilhados aqui no chat, para depois vocês pesquisarem melhor o que é BMC, né? Essa técnica incrível, que vai profundamente no ser humano, né, esmiuçando todo o corpo, né, e toda a sua complexidade. Também vou compartilhar o link da dança materna, do trabalho da Tatiana, que eu acho que todo mundo ficou muito curioso para saber e para conhecer um pouco mais. Magda também, depois me passa também o link, né, da Secretaria de Educação de Alto Paraíso, quem quiser apoiar, vamos conversar mais sobre os projetos. A gente toca aqui no Instituto Caminho do Meio o projeto Semente Amarela e o projeto Investigando Nossa Natureza, que já faz parceria com a Secretaria de Educação, levando as crianças para o Parque Nacional, crianças, né, das escolas públicas que não têm a oportunidade de passear dentro do parque, conhecer as cachoeiras, né, que muitas vezes são de difícil acesso. Então, a Magda também nos ajuda aí nessa ponte. Queremos estreitar com Semente Amarela, também pensando nessa criança, nesses adolescentes, né, também trazendo a campanha de prevenção da gravidez precoce, e também pensando em como podemos sonhar novos futuros, também essa criança, né, que vai partir para o mundo afora, né, a partir, né, encarar a vida adulta. Então, é uma fase muito desafiadora. Então, gostaria de agradecer todo mundo que esteve presente e que trocou aqui com a gente de uma forma ou de outra. Então, Eu queria, Janaína, me despedir, né? Porque eu estava respondendo uma pergunta que se estendeu e dizer da minha enorme alegria de estar aqui de novo, de ter conhecido Magda, de estar com Tatiana juntas e a gente poder aqui, com todo mundo que está assistindo, se sensibilizar nesse momento atual, né? Calamidade pública de 1/3 dos municípios da Bahia, né? Em calamidade pública, de fazer um apelo para a solidariedade. As escolas, creches e nessas cidades têm brigadas e estão recebendo doações e as crianças estão em situação, né, difícil também nesses ambientes. Então, fazer esse apelo aqui, deixar, e coloquei no chat o trabalho que a gente está fazendo. A gente fez um tutorial,
que eu quero oferecer pelos 108 horas, de como construir brinquedos, então, ecossustentáveis de impacto zero para o ambiente e para a saúde, e que estão de acordo com as ODS da Agenda 2030. Então, para quem se inscrever, a gente vai estar em março retomando, então são 2 meses aí para circular esses links, e também da campanha de coleta de cantorias originárias, né, africanas e indígenas, para um resgatar, mais do que isso, memória e registro, mas do popularizar essas cantorias que tanto acalentam os corações, as mentes e os espíritos, né, ancestrais, que são das anciãs, mães e mulheres de aldeias e de quilombolas. Então a gente também está contando com todo mundo que quiser somar e multiplicar com a gente. Queria deixar um grande beijo, né, nas 108 Horas da Paz, da importância desse encontro toda vez, e das falas que houve hoje de manhã, e continuar acompanhando agora à tarde e à noite, né? Janaína, obrigada demais pelo convite de estar aqui com vocês. Grata a vocês, foi um prazer conhecê-las e estar aqui dividindo e conversando, sabendo que, né, em diferentes pontos do Brasil estamos atuantes com projetos incríveis, pensando no mundo melhor, pensando uma infância melhor, né? Pensando no futuro melhor. Então, tomara que em 2022 seja um ano melhor para todos e todas, que as crianças que sejam cada vez mais acolhidas no seu mundo e sejam respeitadas, e elas possam viver uma infância feliz, né, uma infância saudável, que não haja nenhuma falta de amor, que não haja violência e que elas possam se expressar e crescer livremente. Gratidão. Até já. Obrigada, até, gente. Tchau. Gratidão.